hoje vou mostrar a vocês como fazer o bagel, a famosa rosquinha americana, que a gente chama bagel, que é muito famosa por aqui e é uma boa sugestão para café da manhã, para lanche. E é super fácil e rápido de fazer. Vamos fazer? Para isso, vamos precisar de farinha de trigo, fermento para pão, mel, sal e água. Os ingredientes que todo mundo tem em casa. Eu estou usando aqui 1,5 xícaras de água, na temperatura ambiente, porque aí vai depender da casa de cada um. Aqui a minha casa está bem fria, mas eu deixo a água um pouquinho morna só para quebrar o gelo, como a gente fala. O fermento que eu estou usando fermento instantâneo, então tanto faz a gente colocar diretamente na farinha, como colocar na água. Eu tenho o costume de colocar direto na água, mas esse é instantâneo. Duas colheres de fermento seco para pão. Eu preciso de 4 xícaras de farinha de trigo. Coloquei 2. Uma colher de sopa de mel. Sal. Coloco 2 colheres de chá. E vamos bater. Eu uso o batedor para massa pesada, para pão, que é no formato de um gancho. A gente começa a bater em velocidade média, baixa, média, baixa. Mas é isso, massa de pão, quanto mais a gente mexe, melhor ela fica. É diferente de bolo. A massa está pronta para descansar por aproximadamente 1 hora. Vamos deixar ela descansando e vamos cobrir. E vamos deixar ela descansar. Eu forrei a assadeira com papel manteiga e vamos agora untar levemente. Eu estou usando spray, mas vocês podem usar manteiga, podem usar azeite, sem problema. Vamos reservar isso aqui. Nossa massa já cresceu, dobrou de tamanho. Agora chegou o momento que a gente vai fazer os nossos bagels. Primeiro a gente faz assim, para tirar um pouco do ar. E agora a gente coloca a nossa massa. Já tiramos o ar da massa. Agora vamos dividir a massa em 8 pedaços, para fazermos o tamanho mais normal, mais tradicional, mas podemos também fazer menor, dividir a massa em 12 pequenos pedaços. Essa aqui eu vou dividir em apenas 8. Vamos lá. Não precisa ficar perfeito, dividir só no olho mesmo, não precisa a gente pesar.
É homemade. Eu vou mostrar a vocês a forma mais fácil da gente fazer o formato dos bagels. Forma mais fácil. A minha bancada não está com farinha, porque às vezes quando está com farinha desliza muito e atrapalha a fazer o formato. Então é só isso. Uma leve pressão, só para selar e fazer uma bola. Essa massa, esse bagel, ele fica muito bom. Essa massa, ele fica fofinho no centro e ele fica crocante nas bordas, como deve ser. Ele é muito bom. Essa massa é muito fácil de fazer, mas é deliciosa. E aí, a gente em cima dela, a gente pode colocar depois o que a gente quiser. Aqui a gente usa muito sésamos, semente de sésamo, que a gente chama sésamo seed. Mas pode usar açúcar e canela na versão doce, também fica muito bom. Bem, isso é bom com tudo. Aqui a gente come ele com creme cheese. Às vezes bota salmão defumado. É uma excelente sugestão para um brunch. Ou simplesmente creme cheese. Ou tomate com creme cheese, também fica muito bom. Tomate cortado bem fina. Pronto, agora a gente vai fazer o formato. A gente tira um pouco do ar. E no meio, a gente fura com o dedo. Faz um buraco. E vamos deixar bem aberto, porque ele cresce, ele ainda vai crescer mais. Essa é a forma mais fácil de fazer. E aí a gente vai colocar. Vamos fazer, vamos colocar aqui já no nosso papel manteiga. Não precisa se preocupar com a perfeição, porque isso aqui é feito em casa, sem máquina, ele não vai ficar tudo uniforme, mas a gente vai abrindo um pouquinho mais. O bagel está pronto, mas ele vai esperar 10 minutos antes de ir para a geladeira, porque a gente fez para assar ele amanhã. Eu gosto de fazer sempre ele à noite
e ele fica na geladeira pegando mais sabor. E no outro dia de manhã, aí a gente coloca ele para assar. Mas se vocês quiserem fazer tudo no mesmo dia, também pode, sem problema, vai ficar muito bom também. É só que ele realmente dentro da geladeira, de um dia para o outro, além da gente no outro dia de manhã comer ele fresquinho, assado na hora, além disso, o sabor dentro da geladeira enaltece a massa do pão. Então ele agora vai descansar. Os bagels passaram a noite na geladeira, descansando, fazendo a fermentação lenta e para ele se tornar mais gostoso ainda. E depois da geladeira, eles ficaram 45 minutos fora, em temperatura ambiente. E antes de assar, já está o forno pré-aquecendo a 219 graus Celsius. E agora chegou o momento da gente dar aquele banho nos bagels. Esse banho, o famoso banho dos bagels, ele é muito simples, que a gente dá antes de colocar ele no forno. Para isso, a gente vai precisar de açúcar demerara, porque eu vou usar o açúcar demerara ao invés de usar o malte, que é o mais tradicional. Porque o malte é muito difícil a gente ter em casa, é mais difícil de encontrar. Então é muito mais fácil a gente usar o açúcar, como a gente chama, açúcar marrom, o açúcar demerara. Então eu vou utilizar 2 colheres de sopa para esse banho aqui. Essa parte é muito importante porque é a textura dos bagels. 2 colheres de sopa de açúcar, pode ser mel também. 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. A gente vai mexer. Nós precisamos de uma espumadeira para nos ajudar. E essa água aqui, ela vai ficar naquele ponto antes de ferver. Ela não deve ferver. Antes de começar a ferver, a gente baixa o fogo novamente para ela não ferver. Não é para ferver. A gente vai só colocar nossos bagels nela e a gente vai esperar 1 minuto de cada lado. Aqui para colocar em cima dos bagels, eu tenho algumas sementes, algumas sugestões. Aqui em casa, minhas filhas gostam muito de usar sésamo. E aqui nos Estados Unidos a gente usa muito a mistura. E aqui realmente tem alho, tem sésamo, tem outras sementes também, tudo misturado, que é bem tradicional daqui. E essa daqui é só as sementes de sésamo colorida. No caso são 3 cores das sementes. E a gente vai jogar em cima, depois do banho, a gente vai jogar em cima deles. E pode também usar o que vocês quiserem. Pode fazer a versão doce, pode sim. Eu gosto de colocar às vezes também canela com açúcar. A gente polvilha em cima antes de ir para o forno. Também é uma excelente sugestão. Aqui também a gente costuma colocar cebola, os flocos de cebola. Enfim, aí o que vai colocar em cima, aí fica a critério de vocês. Um minuto de um lado, a gente vira e mais 1 minuto. Não se preocupar se não está tudo perfeito, se não está tudo lisinho, que isso não tem problema. Pronto, mais 1 minuto. Agora a gente vai colocar, deixar escorrer assim. E a gente vai colocar aqui. Agora a gente pode ajeitar se a gente quiser, se quiser abrir mais aqui, pode ajeitar. E agora é a hora da gente colocar as sementes em cima.
transferir para uma forma maior. E aí eu vou assar tudo de uma vez. Facilita. Mas esses bagels é uma excelente sugestão para tudo, para todos os momentos, para um chá, para um café da manhã, para um brunch. E é super simples de fazer e delicioso. Ele fica fofinho dentro, como a gente chama aqui, e no meio, e nas bordas ele fica crocante, delicioso, uma textura única, maravilhosa. Vamos colocar para assar no forno que já está pré-aquecido por aproximadamente 20 a 25 minutos. No forno a 219 graus Celsius. Os bagels acabaram de sair do forno. Vamos esperar esfriar por aproximadamente 10 a 15 minutos para a gente poder provar. Chegou o melhor momento, o momento da gente provar o bagel. Gente, o cheirinho aqui tá incrível, incrível. Olha essa textura. Olha a fumacinha, ainda tá saindo. Olha que textura maravilhosa. Bem, vou comer como se come aqui, bem tradicional, com creme cheese. Mas esse aqui é bom de todo jeito. A minha filha, inclusive, come ele puro, sem nada, e é uma delícia. Incrível. Fofinho no centro. Crocante nas bordas. E tem essa casquinha crocante, muito boa. Muito bom mesmo. Se vocês gostaram dessa receita, não esqueçam de dar seu like. Para quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva que toda semana temos novas receitas para vocês. Até a próxima!